Na reta todo mundo enxerga. Você tem que enxergar onde que as pessoas não enxergam, depois da curva. Eu nasci com a pecuária correndo nas veias, né? O meu avô paterno de Uberaba, criador de gir, né? Expositor na Exposebu na época. E assim, meu pai também nasceu vivendo a pecuária. Quando ele casou com a minha mãe, ele foi administrar propriedades. E aí ele recebeu um convite de um primo dele, tinha propriedade lá no Mato Grosso, para começar a abrir propriedade e também fazer compra de animais para ele. Meu pai aceitou na hora e partiu para o Mato Grosso. Aí eu nasci em 1970 e a minha vida foi vendo meu pai comprar boi, escritório de boi, fazenda, sítio, boi na veia, né? Então eu comecei a sempre buscar oportunidades muito cedo, né? Meus pais, graças a Deus, não deixaram faltar nada em casa, mas era tudo meio limitado, sabe? Não tinha tudo aquilo que a gente, tem isso, tem aquilo, eu quero, não, né? O pai dava a vara para você ensinar a pescar, né? E assim, eu sempre busquei desde muito jovem ter o meu recurso. Então, desde plantar a horta no fundo de casa para vender verdura, criava frango para vender, criava um monte de coisa. E também muito cedo, com 13 anos de idade, abri um açougue na frente da minha casa. Eu falei, cara, eu vou trabalhar nesse açougue. Cheguei para o cara e falei assim, eu quero trabalhar aí. Ele falou assim, não, mas eu não estou precisando de ajuda, nem de contratar ninguém, né? Eu falei, não, mas eu vou trabalhar de graça para você aí, porque eu quero aprender esse trem. Trabalhei 3 meses de graça no açougue, de frente na minha casa. E eu tenho orgulho de falar isso. Porque, assim, isso me ensinou demais. Me deu muitos insights na vida, me deu muitas oportunidades. Com os 14 anos, eu comecei a trabalhar no Bradesco. Depois eu fui fazer escola agrícola. Meu pai tinha um sonho para a vida dele que ele não conseguiu e ele expôs isso para os filhos. Meus irmãos não foram e eu acabei indo atender um sonho do meu pai. Aí eu voltei com 19 anos, eu terminei a escola agrícola. E aí voltou para ajudar seu pai? Voltei para ajudar meu pai. E aí eu conheci a Adriana, minha esposa, e o pai dela tinha comprado uma propriedade no Mato Grosso. E assim, um cara visionário, um cara que me ensinou demais. Na reta todo mundo enxerga, você tem que enxergar onde que as pessoas não enxergam, depois da curva. Quando eu casei, ele me convidou. Ele já tinha uma propriedade de pecuária e tinha uma propriedade de agricultura. E aí eu fui para ajudar meu sogro na parte de pecuária, comprar gado, pôr no confinamento e tal. E aí o meu cunhado voltou para o Paraná e ele precisou de uma ajuda assim, mais pontual na propriedade. Aí ele me chamou para atuar um pouco mais na agricultura. Então fiquei 10 anos ajudando na produção de semente de soja. Foi um aprendizado gigante para mim, né? Eu peguei a fazenda, na época nós produzia 200 mil sacos de soja e entreguei quando eu saí efetivamente com 2 milhões de sacos de semente. Puxa vida. Era 3% do share do Brasil de semente. E assim, um projeto até hoje muito focado em seriedade, honestidade, na condução das pessoas, do negócio. Então, sempre foi um exemplo. O que eu tive no meu braço familiar, eu também encontrei no braço familiar da minha esposa. Então eu toquei ao grupo de produção de semente, tinha os meus negócios de arrendamento particulares e também tocava a fazenda de pecuária do grupo. E eu comecei a potencializar os meus negócios de pecuária. Tinha esse sonho de projeto de carne de qualidade, porque 20 anos atrás, a gente nem sabia que era carne de qualidade, porque tudo era carne. Mas eu tive a oportunidade de desenhar um projeto naquela época, 20 anos atrás, de novilho super precoce, porque a gente tinha muito sobra de subprodutos, resíduo de soja, resíduo de milho. Então, eu levava isso tudo para a fazenda de pecuária e aí eu comecei a avaliar raças. Na época tinha algumas raças em evidência, o Cimental, o Limousin, o próprio Angus. E eu falei, cara, eu vou testar isso. Porque a gente escutava um projeto, uma pessoa, outra, e a gente não via consistência de informação. Então eu trabalhei esse projeto onde que eu peguei F1, aí eu peguei Chianina, Cimental, Limousin, Black Angus, Red Angus, e aí eu comecei a fazer cruzamentos entre eles. E aí eu falei assim, vamos vender para o frigorífico. O frigorífico não estava nem aí para esse tipo de animal. E aquilo me frustrava, só que os machos eram uma coisa. Aí o frigorífico falou assim, mas e a fêmea? E ele começou a ir atrás da fêmea. E aí começou a luzinha a acender, né? E na fazenda eu abatia muita vaca, era 1.000 pessoas. Então eu abatia uma vaca de 15 arroba a cada 2 dias.
E aí eu comecei a bater um garrote charolês com Angus, um garrote charolês com cimental, uma fêmea limousin com Angus. Eu comi isso tudo, tanto o macho como a fêmea. Então isso me deu um norte muito bacana para carne de qualidade. Nesse meio do caminho aí, eu comecei a potencializar o ovino. E teve um amigo meu que falou assim: Túlio, eu queria uns cordeiros para me dar de presente. E aí eu vendi e foi um sucesso. E aí ele gostou tanto que daí uns dias ele tinha um projeto de montar um restaurante. E ele falou assim: Túlio, você me vende aquele tipo de cordeiro que você produz? Eu falei: vendo. E aí me despertou num negócio. E aí comecei a fazer os cortes que eu tinha aprendido no açougue. Tá, com 13 anos. Com 13 anos. Eu montei uma salinha de desossa pequena, onde que eu abatia os bichos, levava para essa salinha de desossa, fazia os cortes, embalava a vácuo naquela época e levei para uns mercados e alguns restaurantes. E os caras falaram assim: se você produzir isso aqui, eu compro. Foi daí que me veio a ideia de montar um frigorífico de ovino, um serviço de inspeção municipal. Cheguei na prefeitura: não, mas isso não tem aqui não. Eu falei: então vamos implantar. Então fizemos um troço gigante com o ovino. Só que a questão da cultura do segmento impediu de continuar, porque eu tinha a demanda do ovino para o restaurante, para o mercado, mas eu não tinha aquelas carcaças de qualidade. Você não conseguia manter o padrão? Não tinha condição de manter o padrão. Como eu tinha a expertise já da distribuição do ovino e os cortes de carne lá da fazenda, do projeto Super Precoce, eu falei: cara, eu vou entrar no segmento de bovino. Mas como é que eu vou concorrer com esses grandes grupos? Então eu preciso entrar com um produto da prateleira de cima, que é fêmeas meu sangue Angus. Entrega uma carne mais macia, mais suculenta e de fêmea, não de macho. Então eu entrei, abri a Celeiro Carnes há 17 anos, comecei com o cordeiro e já daí 1 ano e meio, 2 anos, a gente entrou com o bovino. E na Celeiro Carnes, a gente começou num projeto fazer linhas para atender nichos. Por que isso? Porque o mercado ele quer te pagar, ele não quer saber se o seu produto é melhor. E o mercado ganhava 60%, 70% acima do meu preço. E eu chegava aos mercados, os caras são amigos meus. Cara, não dá, minha marca vai ficar com fama de ser cara. Ele: não, baixa o seu preço que daí eu baixo o meu. Eu falei: cara, eu não vou ficar na mão desses mercados, eu preciso trabalhar algo solo. Foi daí que eu comecei a montar lojas. E aí eu conseguia os cortes, que a gente chama inteiro, colchão duro, colchão mole, patinho, músculo, eu conseguia agregar um pouco de valor. E aí melhorava a minha conta. E nesse meio tempo, com essa história de ter essa experiência de raças e coisas, a gente veio criando linhas de carne. Então eu criei uma linha das raças britânicas que se chama linha Euro, depois eu criei a linha América relacionada ao Zebu, uma linha gourmet para atender restaurantes, steakhouse de acordo com gramatura, criei a linha Slim, um público mais fitness. E aí depois a gente veio, uns 8 anos atrás, eu escutei falar de Nelore com marmoreio. Eu falei assim: cara, eu preciso saber disso. E aí eu procurei a Associação dos Criadores Nelore do Brasil, eu falei: tem um produto assim, um Nelore assim, que eu queria entregar uma carne mais a pasto. O que você acha da gente ter um selo verde do agro? Você tem alguma coisa? Não tem, mas vamos desenvolver. E aí em 3 palitos nós tínhamos desenvolvido o primeiro selo verde do agro com uma linha que a gente chama linha Green, de carne de 2 a 3 de marmoreio. Graças a esse projeto até a gente recebeu o Oscar da pecuária lá no Nelore Fest, lá em São Paulo. E aí depois criamos a linha Reserva, que é o Nelore acima de 3 de marmoreio. Criamos a linha Choice, que é um Nelore acima de 4 de marmoreio, que ele já vai puxando para o lado do aguil, só que com o sabor do pasto, com o terroir. Então essa carne é absurdamente saborosa. Ela entrega maciez, mas ela entrega algo mais. Então é fantástica. O que me interessa muito nessa história sua é o fato de você, lá no começo, com 13 anos, você falou: eu vou trabalhar nem que seja de graça, eu preciso fazer isso. O que passava na sua cabeça nessa hora? Acho que uma das maiores virtudes do ser humano é ser humilde. E meu pai era humilde. Então, você ter a humildade de chegar para um cara e falar assim: eu quero trabalhar de graça para você, para me aprender. Eu acho que o trabalho vem da família, vem do exemplo. Eu tentei, pelo menos, seguir o mesmo caminho da seriedade, da honestidade, dos princípios, da base familiar, entendeu? Então, a busca pelos seus interesses
acho que vem da educação dos pais.